Opa, eu acho que o entroncamento é uma terra meio misteriosa e há ali uma hora qualquer, mas não sei se tem a ver com os fenómenos. São lá fenómenos, mas não são aqueles que têm vindo a documentar, certeza. Pá, essa história dos fenómenos, isso tem a ver que houve um gajo nos anos 50, que era um gajo que era jornalista lá nas notícias do entroncamento. Que o gajo, todas as semanas, ele fazia uma rúbrica que era os fenómenos do entroncamento, em que o gajo pegava tipo em, sabe, coisas que acontecem em todas as aldeias e em todas as pequenas vilas, que era tipo uma batata maior ou uma couve maior ou não sei o quê. Pá, e alguém pegou nisso, houve um tipo do Jornal de Letras na altura, ou do Jornal de Notícias, acho eu, pegou nisso e fez aquele tipo de notícia nacional e depois aquilo ficou conhecido por causa disso, mas aquilo nunca foi uma terra, pá, que tivesse abençoada com o dom dos fenómenos e não sei o quê. É um mito, criou-se um mito à volta disso. Mas que efetivamente eu acho que tem lá uma hora qualquer, eu acho que tem, acho que aquilo é... E como é que foi crescer no entroncamento e o teu gosto pelo cinema, como é que começou aí? Depois falar um pouco É assim, eu... Falar um pouco, uma terra com quanta gente, mais ou menos? Pá, o entroncamento agora tem para aí... Deve ter 20 e poucas mil pessoas, 20... Tem mais gente que o Tem. Mas aquilo é... Só que aquilo é muito comprimido, ou seja... É uma terra que tem uma densidade populacional enorme. Aquilo... tem uma área muito grande, tens aí... Não, tem uma área pequena, é uma área muito pequena, pá, é capaz de ser pá, também da horta, se tanto. Só que são muitos prédios e concentra-se ali muita gente, ou seja, tanto que o entroncamento nem sequer tem freguesias. Normalmente no interior as cidades têm sempre uma série de freguesias à volta que fazem parte do concelho e o concelho acaba por ter... O entroncamento é só... O entroncamento é aquela cidade e... Qual é a questão de Lisboa, da cidade mais perto ali? É assim, de Lisboa fica mais ou menos a uma hora, pá, de carro, uma hora e um quarto, de comboio também uma hora e um A quarto. cidade ali mais perto, grande também, qual é a próxima? É assim, mais perto tens Santarém, que é assim maior, depois tens Tomar, que também é 20 minutos, Tomar é assim relativamente conhecido, tens Torres Novas, não sei se... que é mesmo ao lado, é uma grande rivalidade sempre entre o entroncamento e Torres Novas, porque são duas terras lado a lado. E sei lá, Abrantes, ali faz parte do Ribatejo, mais da parte norte do Ribatejo, mas é mesmo centro do país. Havia alguma cena de cinema, cineclube, alguma coisa aí ou não? Nunca houve nem... Para ver cinema, tinha alguma sala ali, para onde é que tinha ido? Quando eu era mais novo, quando eu era criança, havia uma sala que era no Pingo Doce. No Pingo Doce, por cima do Pingo Doce, que era onde os meus pais iam às compras, que era lá ao pé do bairro onde eu vivia, havia lá uma sala de cinema. Era a sala de cinema do entroncamento, era assim um estúdio pequeno, tinha... Não sei se chegava a ter 100 lugares, era assim... Pá, capaz de ser, imaginar o tamanho deste teatro, mas tipo em estúdio de cinema, estás a ver? Tem a tela, assim, tudo preto, não sei o quê. E eu cresci a ir ver filmes a esse cinema, mas pá, eu lembro-me na altura aquilo era uma coisa, era uma cerimónia, um gajo ir lá ver um filme. Foi lá que eu vi o Senhor dos Anéis, todas essas coisas eu vi lá nesse pequeno estúdio. Entretanto, aquilo fechou quando eu tinha pai, sei lá, 12, 13 anos, aquilo fechou porque abriu, na cidade ao lado, em Torres Novas, abriu um centro comercial e hoje nesse centro comercial abriram um cinema com 3 salas. Então basicamente esse cinema, que era daqueles multiplexes novos, não sei o quê, acabou com os cinemas todos pequeninos que haviam, tanto os Torres Novas como os do entroncamento fecharam. E pronto, e agora o entroncamento já há muitos anos que não tem sala de cinema. Mas entrar então na tua... Agora que idade é que tem um shopping situado? Eu tenho 25. 25, tenho 36, eu cima de 10. Mas conta então como é que entras então no mundo do cinema um pouco, entras um pouco a tua história, vida, É assim, eu sempre... Só sempre... tens gostos cinematográficos, tens algum assim muito para... Eu gosto, pá, não sei, sei lá, são coisas que eu, eu sempre gostei muito da experiência quando era miúdo de ir ao cinema, porque
porque havia uma... Gostava muito dos filmes que me causavam aquela sensação de pele de galinha, sabes? E... Quais são o tipo de género que causava-te mais isso? Epá, eu lembro-me quando eu vi O Senhor dos Anéis e A Guerra das Estrelas, foram filmes quando eu era muito criança. O Senhor dos Anéis tinha 9 anos. A Guerra das Estrelas já foi no original? Não, neste... Já neste... Que agora os vejo e não gosto de nada, mas na altura aquilo... Pá, nunca mais... Eu era novinho, eu lembro-me quando foi a segunda Guerra das Estrelas, que eu tinha... Pá, devia ter aí 10 anos ou 11, eu lembro-me de ver com os meus pais, na altura. E eu lembro-me de ver o Yoda a lutar com o gajo a lutar, ele me estar arrepiadíssimo a ver isso. A ficha, desculpa estar a interromper, porque realmente também no cinema, há cenas também que marcam no cinema, para mim, eu graças também. Vais, sim. Estás a falar disso, também lembrar quando vi o Shining do Kubrick, também gostava daquela cena. Uma cena super que passava muito ao lado, uma cena super banal, tipo a cena do ET, não é que seja um filme espetacular, mas para mim quando era puto, quando vi aquilo me impressionou muito. Não sei se já viste o filme de Spielberg, do ET. Sim. Só do início dos gajos a correr atrás do ET, e eu lembro que aquela cena por mim quando vi de puto e fiquei. O resto do filme não achei tão emotivo. Sim. Aquela cena do gajo nunca mostrar a cara dos adultos e só filmar tipo as pernas, sim. E dar aquele medo da gente ficar com medo dos adultos e eles com os focos mesmo, tipo atrás. Eu lembro que essa cena para mim isso foi super. Tipo, fiquei mesmo tipo, eu adoro adultos, eu fiquei com aquele medo, Sim. E continua, fala um pouco. Não, mas é isso que estás a dizer, o cinema tem essa coisa de... Marcam-nos da mesma maneira que os sonhos nos marcam, sabes, aquela sensação de tu sonhaste alguma coisa e acordas e aquilo fica na tua cabeça e os filmes abrem-te... Ou quando entras num lugar diferente, isso às vezes me acontece comigo, não te lembras às vezes de um filme? Sim. Ou de um hotel, e eu quero assistir às vezes uma carpete, uma vez já me aconteceu também com o Shining, voltando ao Shining, uma carpete uma vez e parece que tem no filme do Kubrick quando o puto está a andar, e tem às vezes umas carpetes grandes, e graças, às vezes certos momentos fazem-me lembrar. Sim, é a forma como entra no nosso imaginário e também tem outra coisa que é... Ou seja, a relação com os filmes é uma coisa muitíssimo vasta, não... E à medida que tu também vais vendo mais e aquilo também vai sendo cada vez mais vasto, não é? Mas, sei lá, desde coisas como... Há filmes que tu vês e te dão mais confiança para tu encarares a tua vida, ou há filmes que mudam a tua perspectiva sobre determinadas coisas, sobre determinados acontecimentos. Mas acima de tudo isso também tem um bocado a ver com a arte em si, não é? A arte tem essa função mas o cinema tem aquela coisa de ser daquilo ser quase um espelho, não é? Tu estás sentado numa cadeira e estás a olhar para um espelho, só que aquele espelho está-se a transformar noutras coisas e eu acho que é a única arte que tem um bocado, não é? Mas é que tem mais essa ideia de espelho, é mais fácil estares a olhar para aquilo e mesmo que tu não estejas a ver efetivamente o teu reflexo, aquilo é reflexo de alguma coisa, não é? Porque lá está, o objetivo é, portanto, não há mais nenhuma arte que esteja a fazer isso, que é tu estares a ver as coisas como se fosse um espelho, ou um espelho, ou uma janela, ou quer que seja, não é? E pronto, pá, e sei lá. Tu tiraste para a escola de cinema, não é? Acabaste 12º, ou entraste um pouco. Sim. Queres contar um pouco dessa parte? Sim, eu... Como é que surgiu o gosto? Já passaste por isso? Epá, eu gostava muito de ver filmes, era uma coisa que eu... Mas eu até muito tarde não via filmes com quase nenhum tipo de critério. Yeah. Ou seja... Mas eu sinceramente eu gosto, não gosto, mas eu acho que foi importante pelo menos eu ter aprendido a gostar de filmes pelo prazer do que é um filme e não do que é que se o filme é bom ou se o filme é mau, podia estar a passar a maior cagada que... Tentavas ir, talvez, desculpa interromper, caminho aberto, não é? Tentar, tipo, não, já ter... completamente... Sim, eu não tinha conhecimento sequer e nem sequer sabia se havia bom gosto ou mau gosto. Ou diretores, ou realizadores mais conhecidos e outros, não? Não, isso foi só muito tarde, porque eu provavelmente até aos 15, 16 anos,
eu nem sequer sabia que havia um realizador, eu não sequer sabia, ou seja, eu não tinha consciência do que era, o que estava por trás de um filme. Eu sabia que havia uma ideia de uma coisa que era escrita, ou seja, que aquilo era escrito, e isso foi uma parte que provavelmente começou mais cedo, foi a parte que eu comecei a alertar mais para a ideia da criação de alguma coisa que tinha a ver com a coisa dos filmes serem escritos. E também porque eu sempre estive muito ligado à literatura e eu sempre li os livros muito a imaginar como é que ele depois passaria por imagens, ou como é que ele depois se trazia por imagens. Mas realizador enquanto um técnico, eu não só não sabia o que é que era, como nem tinha propriamente um grande interesse em descobrir, ou seja, de mim, como era feito, nunca gostava de ver filmes e por vezes gostava também, lá está, gostava de ler e às vezes como é que ele se trazia imagens na minha cabeça, mas nunca era uma coisa que eu acabo por efetivar. E pai, só mais tarde, quando houve uma vez, quando tinha pai 16 anos, eu fui visitar uns primos meus à França, que tinha lá, e o marido de uma prima minha, ele era um tipo muito cinéfilo, e ele, pai, eu estava a apanhar uma seca do caraças, que imagina, tens 16 anos, 16 anos estás naquela fase da adolescência muito chata, que não queres ir passar férias com os teus pais porque querias estar com os teus amigos. E de repente estás ali na França com os teus primos, e eu não tinha primos da minha idade, tinha umas primas mais pequenitas, não sei o quê, e os meus pais queriam andar a passear a ver, e eu... Estavas assim quadrado. Eu estava um pouco cagando, estava um pouco cagando se eles iam ver, eu não queria ver, pá, na altura nunca tive o bichinho de ir passear e viajar, e então eu fiquei basicamente o tempo todo fechado em casa dos meus primos, e esse namorado, marido da minha prima, que era francês, ele tinha uma coleção enorme de DVDs, o gajo era cinéfilo, tinha uma coleção enorme de DVDs, ele tinha os filmes todos do Kubrick, tinha os filmes do Tarantino, tinha o Fight Club, tinha assim uma série de filmes que eu nunca me tinha cruzado na minha vida. E que na altura, como não tinha mais nada para fazer, pá, achei piada. Também gostava da ideia de um gajo que é mafioso, não sei o que. A gente sempre gosta dos foras da lei, não é? Nós sempre tivemos essa relação. Há uma coisa qualquer no pessoal, numa ideia de marginal que um gajo gosta. E pá, comecei a ver Pulp Fiction e fiquei na altura, vi aquilo, fiquei, porra, o que é isto? Depois... Tem uma edição... Foi completamente diferente. Sim. Eu não percebi. Quando eu vi a primeira vez o Pulp Fiction, só comecei a ter o prazer, pessoalmente, no Pulp Fiction, depois veio para aí a terceira vez, ou assim. A primeira vez eu fiquei assim um bocado. Isto realmente é um bocado. Mas achava a edição tão nova que para mim que foi. Aquilo para mim foi uma coisa. Nunca tinha-me cruzado nada com aquilo. Troca, edita completamente aquilo contrário e depois o gajo já aparece no final. E depois aquilo. Eu vi quando eu saí, tipo, em 94, na altura. Tu viste mesmo quando saiu? Pá, deve ter sido para aí 2 anos depois. A sério? É pá, incrível. Estava em VHS, mal conseguiu. Ainda foi depois, ainda temos a VHS. Não foi exatamente, mas... Não, isto é uma conversa, não me estás a interromper, por amor de Deus. Não, mas pá, foi isso, foi isso, pá, depois vi Laranja Mecânica, pá, e Laranja Mecânica para mim foi uma coisa que na altura... Pá, eu não estava a perceber o filme, mas havia lá qualquer coisa que estava a passar, sabes? E que era uma coisa que eu nunca me tinha cruzado em toda a minha vida e que para mim foi uma coisa que, pá, transformou completamente. Eu não sei dizer como é que me transformou, mas aquilo teve um impacto gigantesco em mim na altura. Tanto que e foi a primeira vez aí que eu tive noção do que vi um gajo que era o Kubrick e vi outro que era o Tarantino e o Fight Club vi, mas nem sabia que era o realizador, não sei. E foi aí que eu tive noção disso. Pá, nisto mais tarde, os meus pais, quando eu tinha 17 anos, é que foram pessoas que tiveram visão, não sei, os gajos é que disseram para eu ir para cinema, disseram, olha, há uma escola na Amadora, tu se calhar devias começar a ver outro tipo de filmes, não sei o quê. Pá, eu agarrei essa oportunidade e eu durante o meu 12º ano, ou seja, eu não tinha uma gramática de cinéfilo, não tinha uma linguagem de cineasta, porque eu não sabia nada. Os meus amigos, eu ainda sou meus amigos, ainda hoje me dou muito com eles, mas era o pessoal que jogava comigo à bola e era pessoas absolutamente incríveis, mas eu nunca tive uma discussão sobre cinema, até praticamente ir quase para a faculdade. Mas durante esse ano eu li muito sobre cinema, aprendi muita coisa. Pá, e depois com 18 anos...
com 18 anos, quando acabei o 12º, candidatei-me à escola, fiz a candidatura na escola e lá consegui entrar e pronto, depois passei 3 anos lá na escola de cinema e aí pronto, foi outro processo de aprendizagem muito grande. O que é que gostas na parte do cinema? Depois, eu ia falar já neste trabalho, o verão danado, o que é que gostas? É o teu primeiro grande trabalho, digamos assim, ou já tinhas feito uns pequenos trabalhos antes? É assim, O que é que vocês também, eu nem quero alongar isto por acaso, a conversa, mas o que é que aprendeste mais ou menos ali na escola, a parte que vocês aprendem, o que é que foi mais ou menos? A parte de realização, que deve estar dividida em várias Sim. partes, não é? Pá, O que é que tu aprendeste? sei lá, a escola aquilo... É difícil tu estares a sumarizar o que é que tu aprendes na escola, mas para mim a parte mais importante da escola foi a parte prática. E houve imensas coisas que tu aprendes, às vezes até acho que aprendes de uma maneira mais indireta do que até aquelas que acabas por aprender nas aulas. Nas aulas às vezes é fixe tu entrares em conflito com os professores porque ou estás a entrar em conflito com alguma coisa, estás a descobrir coisas novas ou estás a de certa maneira a perceber melhor aquilo que tu gostas. Mas para mim o mais importante foi e que me ajudou assim, essencialmente a perceber que fazer filmes é uma coisa pelas quais tens que lutar muito para tu conseguires fazer um filme e que para tu conseguires fazer um filme tens de convencer muita gente de que aquilo que tu estás a fazer é uma coisa que de certa maneira está certa e isso é uma coisa que é muito difícil tu aprenderes, ninguém consegue virar para ti e dizer ser realizador é isto ou Y, não sei o quê, é uma coisa que tens que perceber fazendo e lidando com uma equipa relativamente grande e acima de tudo foi uma das coisas que eu aprendi na escola é que o gesto de fazer o filme é uma coisa muito preciosa e quando estás a fazer um filme é uma coisa que tu tens que dar tudo, porque é raríssimo tu conseguires ter a oportunidade de fazer um filme e eu na escola passei por esse processo. Ou assim, ou antes disso, pô... O meu pai, quando eu tinha pai 10 anos... A gente está a fugir já do assunto, mas... Sim. O meu pai, quando eu tinha 10 anos, ele comprou uma daquelas câmaras familiares, caseiras, e quando eu ganhei assim o bichinho, quando já no meu 12º, quando quis experimentar coisas com câmara, foi com essa câmara que ainda era uma mini DV, era uma daquelas câmaras familiares, que era uma câmara que o meu pai tinha, foi a primeira câmara que eu tive e a única, nunca tive uma câmara minha. Depois na escola, ou eram câmaras da escola, ou eram câmaras a câmara do Verão Danado foi uma câmara com o Vasco, aliás foram 3 câmaras na realidade, 3, exatamente, foram 3, maioritariamente foi com o Vasco Esteves, que era um colega meu que trabalhava comigo na escola, pai, que me emprestou a câmara dele, a 7D, foi uma pessoa incrível. Também filmei com uma 5D de outro realizador que é o Ico Costa, que eu na altura não conhecia, e ele, um gajo 5 estrelas, também me emprestou a câmara. E a Vende-se Filmes, que é a Pedra no Sapato de Cinema, que é uma produtora da Filipe Reis e de Miller Guerra, também me chegaram a emprestar uma 5D que eles tinham lá, eu também me chegaram a emprestar algumas vezes. Foi sempre com tudo à base de coisas como... Alguns pormenores aí do Verão Danado, quanto tempo é que demoraste a filmar e quanto tempo é que se estendeu, mais ou menos? O grande sumo das rodagens foram 7 meses, foram ao longo período de 7 meses, foram 39 dias, espalhados por 7 meses. Entre esses 39 dias eu fazia produção e ensaiava e fazia preparação, ou seja, foram 7 meses em que eu fiz mais ou menos tudo ao mesmo tempo. Depois houve um intervalo entre novembro até março de 2015 e em março de 2015 eu filmei os últimos 4 dias, que são a sequência inicial, que é perto da minha terra, na terra dos meus avós. E pronto, basicamente foi isso. Em termos de rodagem foi mais ou menos o tempo que eu demorei, mas se eu tivesse concebido as coisas de outra maneira, que também não me interessava conceber de outra maneira, de ter encurtado muitíssimo. Provavelmente dos 43 dias de rodagem que filmei, se calhar usei 20, ou seja, houve muita coisa que foi para o lixo, muito material que eu filmei que não foi usado no filme, não. Mas Quem é que escreveu?
todos que escrever, quem é que teve a Sim. ideia com isso? A ideia partiu de mim, mas aquilo foi. Eu lembro-me na altura, aquilo, ainda tenho esse bloco de notas, a ideia nem sequer nunca passou. Eu nunca tive aquilo escrito à mão. Aliás, eu só tive aquilo escrito à mão uma vez que, depois de já ter filmado, que eu estava a concorrer a um apoio do ICA, que eles pediam um argumento. Então, basicamente, o que eu fiz foi, peguei na montagem que eu tinha e na montagem que eu na altura estava a montar e transcrevi a montagem para argumento, ou seja, os diálogos, mas isso já foi depois de filmar. Mas o que eu tinha na altura era isto, começou com, eu tinha um bloco de notas não, um bloco para escrever, um cadernito, e na altura a primeira coisa que eu escrevi era, porque eu queria muito trabalhar esta ideia de deste vazio e deste ciclo de como é que um gajo se arrasta de certa maneira para um ciclo vicioso de saídas, de noite, não sei o quê, e que tinha um bocado a ver com aquele período, e eu queria um bocado retratar esse estado de espírito. E então, pá, comecei por criar um personagem que era o Chico, que na altura era para ser um tipo que vinha de filosofia e que estava sempre com dúvidas existenciais sobre a vida, e depois tinha amigos com quem ele falava muito e com quem fumava muitas ganzas. E só que o que eu queria fazer era que fossem. Depois tu estás sempre a pôr coisas na ideia, não é? E eu na altura eu andava a ler o Foster Wallace e o Pynchon, e eu adorava os livros dos gajos, porque aquilo eram livros corais em que estavam sempre a saltar de personagem para personagem, de situação para situação. Pá, e lá não havia um pormenor que ficava ao lado, era tudo importava. Tipo, se está ali um personagem que só aparece 5 linhas, pá, tem importância. Aquilo era uma coisa que... Porque a vida é assim, a vida, tudo tem importância na vida, não é? Os pormenores da vida. E eu queria trabalhar muito essa ideia de tu veres um filme e eu filmar uma espécie de coisa quase em realidade virtual. Eu, como vi o teu filme aqui, tu realmente focavas muito nas caras, estavas assim com os fones apertados. Se foste buscar isso a alguém ou que sentimento? Não sei. Epá, eu acho que é uma coisa muito intuitiva, não... É com a forma... Este filme, quando eu estava a construir, pá, atraía muito a cara deles, atraía muito estar em cima deles, era o que me estava a atrair. Também dá um bocado essa ideia. E eles estavam a fazer aquilo com tanta vontade e havia ali tanta verdade naqueles rostos e na forma como eles olhavam uns para os outros e na forma como... Para mim era o que mais me atraía, era as caras deles, era captar as emoções ali mais próximo possível. Exato, assim. era nos olhares, era nas reações, pá. A cena do jantar eu cheguei a filmar mais, mas também eu também estava com câmera ao ombro, e câmera ao ombro, a tua tendência com a câmera ao ombro é tu te ires aproximando muito da personagem, de estares mesmo colado aos personagens. Eu nunca tinha filmado com a câmera ao ombro, mas quanto mais eu me afastava deles, havia tendência para eu gostar menos daquilo que estava a fazer com a câmera ao ombro. Se calhar, se for outra linguagem, pá, agora a gente estamos sempre a aprender. Agora no próximo filme vou experimentar estar a filmar de outra maneira diferente, não estou de câmera ao ombro, que nem percebo para este filme, mas eu acho que a câmera ao ombro também me estava a puxar muito para estar em cima deles, sabes? Era uma coisa de... Porque é muito física a cena da câmera ao ombro, não é? A cena da câmera ao ombro, não era o que estava a filmar, a cena da câmera ao ombro envolve a câmera é um corpo, já não é uma coisa, não é um olhar, um tripé é uma coisa de observação, é uma coisa de... Agora, para a gente voltar aqui mais um bocadinho, não stress, desculpa lá interromper. Pá, eu também falo muito, pá. Não, mas continua, desculpa lá ter interrompido e me fiquei entusiasmado. Não. A cena da câmara ombro. Sim, que é, pá, câmara ombro é isso, de repente aquilo é um corpo e tu queres estar ali mesmo, sabes, em cima dos gajos, e era isso também que me estava a atrair, era aqueles gajos e a volta atrás são luzes e é cores e é... Pá, e então também acho que tem um bocado a ver com isso, que era... Porque também era um filme muito sobre aquelas... Sei lá, acima de tudo era muito sobre aquelas pessoas, embora as histórias deles acabem por não ficar todas no filme e pronto, a história acabou por não ficar como eu tinha construído ou como eu tinha filmado.
mas era uma coisa que me estava a atrair muito, era as caras deles, era os gostos deles. Diz-me agora o poder de edição. E quando acabaste de filmar e sentaste para editar, o que é que achaste disso mundo, que é outro mundo? A edição e Sim, tu, sim. tu editaste, por acaso não reparei, editaste ou tiveste outra pessoa? Eu, Ou como é que foi a parte da edição, depois de ter escolhido as imagens? montagem, eu montei com o Ruben, que era um colega da minha turma, e que na altura, quando eu estava a filmar, Estava contigo nas filmagens, o Ruben? não, ele sabia que eu andava a filmar, a gente tínhamos sido a mesma turma, aliás, o Ruben já tinha sido uma pessoa que tinha montado um exercício que eu tinha feito na escola de um documentário, a gente já tínhamos trabalhado os dois juntos, e o Ruben é uma pessoa extremamente sensível, além de ser uma pessoa extremamente sensível, o Ruben é uma ótima pessoa no que toca a escrever e a conceber e a perceber, nomeadamente, a psicologia dos personagens, e uma pessoa com uma sensibilidade, uma coisa impressionante. E na altura eu andava a filmar e o Ruben pediu-me para ver as coisas que eu andava a filmar. E na altura estava com um bocado de medo, porque sentia que o que eu estava a filmar podia não ser muito próximo a coisas que o Ruben fosse gostar, porque eu na altura eu achava que andava a filmar uma comédia, um filme stoner de gansados, de festa, de gags, o filme pode acabar por não ter tanto esse tom, mas eu na altura quando andava a filmar andava também muito em torno de gags e era para ser uma coisa muito mais cómica do que eu por ser. Eu estava um bocado de medo, porque até pensei, olha, se calhar o Ruben vai ver e ainda vai gostar muito, não sei o quê. Mas o Ruben viu algumas coisas e o Ruben disse, coisas que realmente eu não gosto muito, mas há aqui coisas que estão a funcionar. E basicamente foi uma das grandes sortes do filme. Realmente eu até ainda não falei muito disto, mas é verdade, foi ter tido o Ruben a montar isto comigo, porque o Ruben foi uma pessoa que soube muito bem selecionar também o material e teve uma frieza a dizer-me, olha, isto aqui não está bom, Pedro, isto aqui não funciona, isto aqui é bom. Tu quando foste para trabalhar para este projeto, já tinhas não tinhas ainda a ideia, quem era a ideia que tu tinhas que ia montar o filme? Não tinha ninguém. Podia ser tu, que ao fim e ao cabo no final, Sim. ou estavas com a ideia de ser sempre outra pessoa? Eu tinha a ideia de talvez ter outra pessoa, mas nunca tive. Não havia propriamente ninguém em vista, talvez. Mas inicialmente a ideia, ou Era, nos sim. trabalhos, é ser sempre outra pessoa? Sim. Eu gosto muito de montagem, gosto muito de estar a acompanhar a montagem, mas é super importante tu teres outra pessoa. E há uma coisa muito importante, há muitas coisas que tu descobres na montagem, muitíssimas. E por vezes na montagem descobres o que é a cena e às vezes qual é a essência da cena, onde é que está. Por exemplo, no Verão Danado, que é uma forma que eu também gosto de filmar, e eu acho que vou mais ou menos continuar a trabalhar dessa maneira, que eu gosto muito de filmar, cada plano é um master da cena, ou seja, se estou a filmar um grande plano, estou a filmar, o gajo está a fazer a cena toda, não estou a filmar só, olha, agora diz esta fala e esta, não. Vamos ver o que é que está a extrair dali, vamos ver tipo, o que é que isto dá, e depois às vezes, porque isso depois na montagem, estás ali, de repente, há coisas que tu não estás a perceber, mas quando estás a ver na montagem, aquilo vai trazer uma coisa, um ponto de vista, uma abordagem sobre a cena que tu não estavas a contar e que às vezes tem muito mais força. E, por exemplo, a montagem também era muito isto, era nós estarmos a olhar para aquilo e percebermos, não, a cena é este plano. Ou agora, por exemplo, a cena do jantar, não é aquilo, a tensão foi muito criada através dos olhares e não do que eles estão a dizer, mas muito mais através dos olhares, como é que eles olham um para o outro, não sei o quê. E isso foi descoberto na montagem, mas só foi descoberto na montagem porque já vinha esse lado da rodagem de vamos filmar tudo, que é para perceber o que é que depois, porque é bem fixe, tu também sabes, tu estás a descobrir continuamente o filme que estás a fazer, ou seja, esta ideia de tu levas um argumento e agora vamos cumprir o argumento, para mim fascina muito mais a ideia de isto é quase como uma criação do universo, que começa com este pontinho e depois vai se estender até que. Mas pronto, é um bocado isto, começas com esta ideia, a seguir vais para o argumento, a seguir vais para a rodagem e tu tens que estar sempre a acrescentar coisa, a descobrir, e pronto, é fixe tu filmares de uma forma em que tu, quando chegares à montagem, ainda estejas efetivamente entusiasmado porque estás a descobrir ainda coisas novas no teu filme e ele ainda tem coisas para dar, e
Porque se tu chegas à montagem e de repente já não há coisas novas para dar, tu aquilo já só estás a cumprir e a alma e a paixão que está lá também se apaga um bocado. Quais são os conselhos que tu dás para alguém que quer entrar realizador, dirigir, ou mesmo no cinema em geral? Pá, da tua experiência, que isso que ainda não é muito. Não é muito, sou muito novinho. Mas tu já tens atenção, já tens o Verão Danado, já é uma produção, pessoalmente, pelo que vejo, e as pessoas que envolveram, é uma produção já é uma produção grande, mas já tem, quais são os, ou seja, já tiveste de dirigir muita gente ali, Sim, já opá, tiveste, que eu não... Não, mas opá, não sei, se podes dar a alguém isso aí que estás, ou no cinema em geral, digo eu. Eu sei, eu também não, é o que tu dizes, pá, ainda sou muito novo, mas pá, acho que eu também não percebo, é muito difícil haver uma fórmula, haver porque, sei lá, tantos casos, tantos realizadores que começaram de tanta maneira diferente e que fazem coisas tão diferentes e coisas ttão boas e tão bonitas, de tanta maneira e tanta forma diferente que eu acho que acima de tudo o mais importante é se uma pessoa tem vontade, uma pessoa deve ter vontade. Pá, e acima de tudo é importante também acreditar, as pessoas acreditarem nelas próprias. E isto não quer dizer que não é estar com excesso de confiança e ser arrogante, é um bocado a coisa de acreditares em ti, mas manter sempre uma postura humilde, porque nós temos que ter sempre os pés na terra, que nós não somos mais que ninguém. Mas acima de tudo, eu acho que é um bocado isso. Pá, se tens vontade, um gajo tem que fazer, não é? Claro que são estes chavões meio pirós e meio fatelas, mas a vida roda em torno de lugares comuns e a verdade é que não há grande coisa a dizer além disto. Não tem a ver se tu vais para a escola de cinema ou não vais, ou se gostas de um determinado género ou de outro, ou se tens que trabalhar com esta pessoa ou com aquela, ou trabalhar... Pá, não tem nada a ver com isso, tem a ver se tens vontade de filmar, filma e expressa-te. Pá, se ficar uma merda, ficou, se não ficar... Melhor ainda, há de haver alguém que vai gostar, porque tu não estás sozinho neste mundo. E como estás sozinho neste mundo, até podem só haver 3 pessoas a gostar, mas se houver alguém que já gostou é fixe e tu estás a gostar daquilo que estás a fazer. Sei lá, por exemplo, há aqui um caso, uma pessoa que está a ver aqui na Ilha do Faial, que é o Gonçalo Tocha, que ele faz os filmes dele, ele fez o filme dele sozinho, que fez um filme sobre a Ilha do Corvo, que é... Já vi esse filme, isto não é Lua, é na Terra. Sim, exatamente. Já vi esse filme. Passou aqui. Sim, ele disse passou aqui, ele está aqui a ver. Pá. E tem a sua maneira de fazer os filmes que é muito própria, mas acima de tudo tu sentes que há ali uma grande vontade dele fazer cinema. E é isso, e ele não está dependente de uma equipa grande, não está dependente de ninguém, ele está dependente única e exclusivamente da vontade dele. É a vantagem do cinema documentário um pouco é essa. A diferença de tu. Claro. Para mim, é por isso que eu também tento fazer um pouco Uma pessoa. Documentário. E pegando nessa parte desta agora, qual é o teu futuro que tu vês agora para aqui vais? Continuar a lutar com isto? Cinema ficção? Ou, já descobriste? O cinema documentário também para ti é uma hipótese ou não? Não, pá, ou estás na ficção? eu gosto da ficção porque eu gosto muito de contar histórias. Eu, documentário, não. Porque eu sou uma pessoa um bocado envergonhada e eu acho que uma pessoa, para fazer documentário, tem que ser mais. Tem que ter outro tipo de vontade que eu, por exemplo. Cortes, às vezes também. Exato, muitos cortes. Pá, eu sou um bocado tímido, eu não. Acho que documentário é preciso ter outra vontade. Também preciso reunir a equipa e liderança. Mas é que o documentário primeiro é muito difícil porque, por exemplo, tu com ficção, tu reúnes a equipa, mas se ouves uma nega, na hora, pá, tens tempo para resolver essa nega. No documentário é aquela coisa de chegas ali, queres filmar aquilo e de repente se eles te viram ali, tu estás ali na hora de pá. Tu tens trabalho todo tipo em causa, já senti já me aconteceu, e estou com trabalhos parados um bocado por causa disso. Estou a fazer e fiquei um bocado. Não, isso é verdade. Documentário é preciso ter estofo, pá, é preciso ter. Tem os trabalhos que se pega, cada um. E depois também o documentário tem uma capacidade de lidar com a improvisação que eu também não tenho tanto de. Pá, que o documentário tem que ser uma coisa muito mais tal, sabes? Não sei, estou a falar. Também não é todo o documentário que, porra, por amor de Deus, há 1000 maneiras diferentes de fazer documentário, mas que é, pá, para mim não encaixa com a personalidade, sabes? E vamos então entrar mais por isso, no teu trabalho da ficção.
Tens agora algum próximo trabalho? Pedro? Sim, sim, sim. Já estás em vista? Sim, pá, agora estou a ver se consigo Agora, a partir apoios de para agora. fazer. Ainda em Portugal, tu estás mais por dentro disso do que eu. Ainda em Portugal é complicado fazer cinema de ficção. Ainda como é que é? Opa, Ainda- sabes qual é o problema? Pá, Ou viver, o que quer dizer mais é viver disto, é tentar ter uma vida minimamente. epá, é no sentido. Isto é, sabes que isto é. Uma pergunta um pouco, talvez, este filme que tu fizeste, conseguiste tirar algum rendimento financeiro para ti? Conseguiste. Sim, conseguiste- consegui viver por causa de um apoio que eu ganhei do ICA. E que, pá, consegui viver, não foi durante o período todo do filme, mas houve uma altura que eu consegui viver por causa do faz filme. despesas. Sim. E mesmo agora ainda estou a viver um bocado por causa do filme, mas eu não vivo como um rico, continuo a viver como, pá, de uma vida modesta e continuo a viver assim, mas eu também, é assim, quando uma pessoa faz isto, também não precisa ter uma vida muito, Claro. sei lá, cheia de extravagâncias, porque a gente enriquece de outra maneira. Mas o problema é que é assim, epá, este país é tão pequenino e, sei lá, às vezes é complicado porque tu, para teres financiamento de uma coisa, se for um organismo público, há muitos a concorrer a isso e há muitos, o dinheiro tem que só vai para alguns e é difícil fazer parte desses alguns. Se for de organismos privados, tens que abdicar de uma série de coisas e quase às vezes um bocado abdicar, venderes a alma ao diabo, não é? E às vezes estás a trabalhar com entidades privadas, tu tens que vender a alma ao diabo e eu não quero vender a minha alma, não. Pá, então é bem complicado por causa dessa coisa de um lado, não estás a fazer bem aquilo que sabes aquela coisa que eu estava a dizer de sabes que fazer um filme é uma coisa muito preciosa. Não, e é precioso, pá, porque é raro, é isso que eu estou a dizer, é mesmo difícil tu conseguires fazer um filme, pá, e quando estás a fazer, tens que fazer como se fosse o último, porque se calhar nunca mais vais fazer nenhum. E se calhar é verdade, se calhar também nunca mais vou conseguir fazer nenhum filme. Um gajo nunca Mas sabe. o teu objetivo é tentar fazer, não é? Eu vou lutar por tudo para conseguir fazer mais, mas esta vida a gente percebe cada vez mais que não é assim tão fácil nem como nós a queremos. Mas pronto. Obrigado, pá. Na boa, pá.